Oi, gente, eu sou a Ana, sou professora de Química e estudo licenciatura em Química na UFMG e essa é a nossa quarta aula sobre Química Orgânica e nós vamos falar sobre os alcenos, que também se classificam como hidrocarbonetos, mas existem algumas diferenças pontuais em relação aos alcanos que vimos na aula passada. Então, como dito anteriormente, os alcenos, alquenos ou olefinas, podem ser chamados dessas três formas, também se classificam como hidrocarbonetos. A diferença entre os alcenos e os alcanos está no tipo de ligação existente entre os carbonos. Isso nós vamos ver com um pouco mais de detalhe mais para frente. Portanto, gente, se os alcenos também se classificam como hidrocarbonetos, as propriedades dos hidrocarbonetos classificados como alcanos também são válidas para os hidrocarbonetos classificados como alcenos. Eu só queria chamar a atenção em relação à reatividade. De um modo geral, os hidrocarbonetos são muito pouco reativos nas condições ambientes. Entretanto, os alcenos, se comparado aos alcanos, têm mais chance de reagir, já que os alcanos dificilmente ou quase nunca vão conseguir reagir nas condições ambientes. Os alcenos são hidrocarbonetos que possuem pelo menos uma ligação dupla entre os carbonos. Ele tem que ter só uma? Não, ele pode ter mais de uma ligação que ainda vão ser classificados como alcenos, desde que essa ligação seja dupla, certo? Portanto, os alcenos são hidrocarbonetos insaturados. Lembra quando eu falei da reatividade dos alcenos? Essa ligação dupla consegue fazer com que os alcenos sejam um pouco mais reativos. Por quê? Onde se localiza a ligação dupla, eu tenho um excesso de elétrons, eu tenho um excesso de carga negativa. Esse excesso de carga negativa pode facilitar alguma reação envolvendo os alcenos. A fórmula geral para os alcenos de cadeia aberta é CnH2n. No exemplo que eu coloquei aqui embaixo, nós temos 4 carbonos na cadeia principal. Portanto, o número de hidrogênios deve ser o dobro do número de carbonos. Então, eu tenho 8 hidrogênios na minha molécula e a fórmula molecular desse composto é C4H8. Já os cicloalcenos ou cicloalquenos também são hidrocarbonetos que possuem pelo menos uma dupla entre os carbonos. Se classificam também como hidrocarbonetos insaturados, entretanto, são cíclicos, possuem as cadeias fechadas. A fórmula geral para os alcenos de cadeia fechada é CnH2n-2. Isso significa que o número de hidrogênios vai ser o dobro do número de carbonos, menos 2. Nesse exemplo que eu coloquei, nós temos 6 carbonos presentes na estrutura. Cada extremidade dessa estrutura eu tenho um carbono presente, certo? Se eu tenho 6 carbonos, o número de hidrogênios será 10. A fórmula molecular dessa estrutura, portanto, é C6H10. Então, agora que nós já sabemos identificar a estrutura de um alceno, nós vamos aprender a nomeá-las. Essas regras que eu vou mostrar aqui servem para os alcenos que possuem cadeias abertas e não ramificadas. O passo 1 é identificar a cadeia principal. Nesse caso, a cadeia principal deve possuir o maior número de átomos de carbono ligados de forma contínua e deve abranger a dupla ligação, ou seja, a minha ligação dupla precisa necessariamente fazer parte da cadeia principal. O segundo passo é escolher o prefixo de acordo com o número de carbonos presentes na cadeia principal. Por exemplo, se na minha cadeia principal se encontram presentes 4 carbonos, o prefixo utilizado para a nomenclatura será o but. Repare que o prefixo correspondente a um carbono não está sendo representado aqui.
Isso porque o alceno mais simples que existe possui 2 carbonos na cadeia principal, ou seja, não existe alceno com um carbono só. Não é possível existir um alceno com somente um carbono na cadeia principal. O terceiro passo é numerar a cadeia principal de forma que os carbonos insaturados correspondam aos menores números possíveis. Isso significa que a direção em que eu começo a numerar minha cadeia interfere no nome do meu composto. O quarto passo se relaciona ao infixo. O infixo ele vai ficar entre o prefixo e o sufixo. Para os alcenos, devido à presença das ligações duplas, o nosso infixo sempre será em. E o quinto e último passo será o sufixo, que é a terminação do nome do nosso composto. Como é um hidrocarboneto, o nosso sufixo sempre será o. Isso significa que todos os hidrocarbonetos terminarão em o. Agora, eu trouxe aqui algumas estruturas para exemplificar as regras de nomenclatura que nós acabamos de aprender. Nesse primeiro caso, a minha cadeia principal possui 4 carbonos, então o prefixo correspondente será o but. No carbono 1, eu tenho a insaturação. A dupla ligação está presente no carbono 1, então eu preciso localizar a dupla e falar o infixo, em. E a terminação é em o por causa do hidrocarboneto. Repare que, nesse caso, se eu começasse a numerar a minha cadeia da outra extremidade, ou seja, da direita para a esquerda, a minha insaturação estaria presente no carbono 3, e isso não pode acontecer, porque a insaturação precisa corresponder ao carbono de menor número possível na minha estrutura. Nesse caso, essa molécula também pode ser chamada de buteno, ou seja, eu não falo o número 1. Quando eu deixo de falar o número 1, subentende-se que a dupla está presente exatamente no carbono 1. Na segunda estrutura, eu tenho 5 carbonos na cadeia principal, então o prefixo correspondente é o pente. A minha dupla está no carbono 2, portanto 2-en, e a terminação é em o, porque é um hidrocarboneto. Já no terceiro e último exemplo, repara que eu tenho 2 duplas presentes na estrutura, uma no carbono 1, uma no carbono 3. Eu preciso deixar indicado no nome do meu composto a presença dessas 2 duplas. Portanto, o nome desse composto será hexa, já que eu tenho 6 carbonos na cadeia principal, 3, que é onde as minhas duplas estão localizadas, di, porque eu tenho 2 duplas, en, por causa das insaturações, e o, que é a terminação correspondente aos hidrocarbonetos. Então, o nome dessa estrutura é hexa-1,3-dieno. Para dar nome aos alcenos que possuem cadeias abertas e ramificadas, os passos 1 e 2 são exatamente iguais aos vistos anteriormente. O passo 3 é um pouco diferente. Ele consiste em numerar a cadeia principal de forma que os carbonos insaturados correspondam aos menores números possíveis. E assim, as ramificações serão numeradas automaticamente. Então, isso significa que a direção em que eu começo a numerar a minha cadeia interfere no nome do meu composto e quem tem preferência pelo menor número possível são as ligações duplas. Depois que eu numerei as ligações duplas com os menores números possíveis correspondente aos carbonos, os meus ramos já vão estar automaticamente numerados. E aí é só identificar a posição do ramo quando for falar o nome do composto. O passo 4 é o uso do infixo, que será em, devido à presença das ligações duplas, e o passo 5 é o sufixo, que será o. Para exemplificar as regras de nomenclatura para os alcenos que possuem cadeias abertas e ramificadas, eu trouxe essa estrutura. Eu tenho 3 carbonos na minha cadeia principal, a minha dupla está presente no carbono 1 e a minha ramificação está presente no carbono 2.
No carbono 2, eu tenho uma ramificação correspondente ao metil, portanto, é 2-metil-prop, porque eu tenho 3 carbonos na cadeia principal, 1 em, porque a minha dupla está no carbono 1, e O, porque é a terminação clássica dos hidrocarbonetos. Repare que se eu começar a numerar essa cadeia da esquerda para a direita, a minha dupla vai estar presente no carbono 2 e a minha ramificação também estará presente no carbono 2. Mas isso não é correto, porque eu preciso que a dupla corresponda ao menor número possível. E já nessa outra forma de numerar, a dupla não está fazendo parte da cadeia principal, portanto, a única maneira certa de numerar esse composto é da primeira forma, que corresponde ao 2-metil-prop-1-eno. E por fim, para nomear os alquenos cíclicos, nós devemos seguir as mesmas regras mostradas anteriormente, entretanto, a palavra ciclo deve ser adicionada ao início do nome do composto. Como exemplo, nós temos o ciclohexeno, 1,3-ciclopentadieno e 1-metilciclohexeno. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários. E na próxima aula nós vamos falar sobre mais uma classificação dos hidrocarbonetos, que é envolvendo os alcinos. Eu espero vocês. Muito obrigada e até lá!